Boa noite a todos e a todas. Muito de coração, desculpa por não ter conseguido começar às 8h30. Quem está se batendo aqui no canal até desde o horário correto sabe que eu estou tentando transmitir. Mas pense numa porta com computação, com internet e eu não sei o que é. No dia da live parece que tudo piora. Então, peço desculpas a todos, porque nosso horário combinado é às 8h30, tá? E esse é o horário da live de toda semana. Se você veio na semana passada, nós começamos pontualmente, mas essa semana nós não conseguimos começar no horário. Eu vou já me pedindo desculpas, sim, para quem está no Instagram também, para quem está no YouTube também. Eu quero só saber de você como é que está a qualidade de transmissão para você, né? Se você está conseguindo assistir, se está dando certo, se o áudio está legal, tá? Porque eu estou sem alguns dispositivos aqui, tá bom? Então, Jéssica, Jaqueline, Fátima, Elaine, que já estão aí online, olha, diga para mim aí, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir, se está tudo ok, se está tudo certinho, se o áudio está chegando ou não para quem está no YouTube. Quem tiver no Instagram quiser me dar uma força de ir lá no YouTube só para ver se está rolando, tá? Estou aprendendo a mexer num trem novo aqui e confesso que essas coisas dão trabalho. Eu tenho uma filosofia para mim que o feito é melhor do que o perfeito, tá? Então, de verdade, peço desculpas por não ter conseguido começar no horário. Fazer essa live hoje assim está sendo um divisor de águas para mim, porque eu estou usando um software que ajuda demais, tá bom? Na transmissão, para que a gente possa implementar aulas ao vivo, que é o OBS Studio. Para quem já manja aí, já sabe de transmissão ao vivo, tá? Vai saber disso melhor até do que eu mesmo. Mas fiquei aí me batendo, tentando aprender, já estou enrolando há algum tempo. Falei, não, hoje vai. Mas a galera tá falando aqui que a imagem tá ok, que tá tudo ok. Obrigado de verdade pela paciência de vocês, tá? Vou compensar com conteúdo que eu venderia, mas vou lhe entregar gratuitamente, só para pagar o atraso. Eu espero de verdade que vocês me perdoem por essa demora, tá? Mas dentre outras coisas, o que eu queria fazer de brincadeira, tal, aqui é para mostrar para vocês é, como é que fica o esquema que eu estava aqui tentando, me batendo. Tudo era para mostrar, para fazer de um jeito que ficasse bem feitinho, bonitinho. Então, não sei se vai aparecer. Para quem está no Instagram, não vai ter esse recurso, tá bom? Você tem que ir no YouTube para acompanhar o que eu estou dizendo, o que vai aparecendo na tela. Mas para quem está no YouTube, vou pedir uma segunda opinião. Como é que ficou aí? Apareceu para você? Você está me vendo? Está vendo o site do INSS? Tudo lindo, bonitinho, maravilhoso? Diz aí como é que tá, se tá aparecendo tudo, tá? Porque eu preciso desse recurso, pessoal, porque hoje o tema da nossa live é prática previdenciária. E tem algumas coisas que eu quero mostrar para você que não adianta só eu falar, eu tenho que mostrar para você na prática como é que acontece. Se é prática, é prática. A gente tem que mostrar, como é que fala, matar a cobra e mostrar o pau, né? Assim que o pessoal fala. Então apareceu aí para quem está no YouTube a imagenzinha do site do INSS. A Jéssica já está falando que sim. A Elaine está falando assim, para compensar o atraso, solte o edital do INSS amanhã. Oh meu Deus, se eu pudesse, o meu dinheiro desse, vocês estavam tudo dentro do INSS. Pois é, pessoal, esse trabalho de hoje foi justamente para isso. Tem uma galera enorme que nos acompanha aqui, que é concurseiro. Para você que é concurseiro, meu salve, meu abraço, meu respeito para você nessa jornada, sobretudo nessa novela do INSS. Mas o nosso canal é de direito previdenciário. Eu já havia combinado com vocês na semana passada que essa semana o conteúdo seria voltado para os meus colegas advogados. Para você que não sabe, eu também sou advogado, eu sou especialista em direito previdenciário, mas sou servidor do INSS, então eu não posso advogar contra o INSS, o que me dá assim uma certa dor no coração, e eu vou confessar para vocês que eu tenho muita vontade de deixar de ser servidor do INSS para passar para advogar, mas estou organizando primeiro algumas coisas para que isso aconteça. No tempo certo de Deus eu sei que vai acontecer, mas hoje eu ainda não advogo contra o INSS. Quero aproveitar já e mandar um grande abraço aí para meu amigo o Ricardo Gaspar,
que era servidor do INSS e agora é advogado, foi para o outro lado da força, tá? Mas eu também quero ir para o outro lado da força em breve, advogar, não só advogar, mas é um passo a passo. Deus ainda não me confirmou, para quem sabe acompanha a gente aqui no canal. Eu não faço as coisas, eu quero fazer, vou lá e faço. Tem muita oração, tem um processo de confirmação, as minhas crenças, se você não crê em Deus, não acredita nessa parada, não tem problema, não quero lhe ofender de forma alguma, só estou compartilhando porque tem uma galerinha que a camarãozada acordada, que já nos segue há algum tempo, sabe que a gente não faz de qualquer forma. Eu oro, eu peço a Deus direção, e todo esse processo aí de sair do INSS já tem um tempo, mas até agora o Senhor não me deu essa sinalização, então estou com meu coração em paz, tá? Com relação a isso, e pode ser que eu nem saia, pode ser que eu fique no INSS para sempre, até me aposentar, se ainda tiver aposentadoria daqui para lá. Mas enfim, vamos começar. Eu chamei vocês aqui hoje, eu convidei vocês aqui hoje para a gente falar de prática administrativa previdenciária, e eu quero pedir um grande favor para vocês, uma grande ajuda divulgando. Pega o link aí que está aparecendo no Instagram, no YouTube, e compartilha nos seus grupos de prática, tá? Com os colegas advogados, para que a gente tenha mais colegas aqui nessa aula de hoje. Vai ser aula mesmo, vai ser uma aula prática, tá? Não vai ser aula teórica e da prática, vai ser aula prática mesmo. Vou dar alguns macetes para vocês que atuam não só para advogados. Uma coisa bem legal do direito administrativo previdenciário é que ele não é exclusivo para advogados. Tá? Os advogados têm muito mais vantagens, mas qualquer pessoa que queira, por exemplo, ajudar alguém no direito previdenciário, ganhar dinheiro com o direito previdenciário no INSS, é possível mesmo sem ter formação nenhuma, de forma legal. Tá? Então, uma dica que eu dou até para você que é concurseiro, que está desempregado, o INSS no formato digital, ele abriu portas para que pessoas sem formação jurídica possam atuar no INSS. Sempre foi assim, pessoal. O INSS nunca necessitou de advogados. Essa é a tese, tá? A teoria da coisa é essa. Não precisa de advogados para ingressar com ação no INSS. Não fique ofendido você que é advogado. Isso é um absurdo, isso não fere código de ética algum. Qualquer pessoa pode auxiliar outra pessoa no INSS. É um processo administrativo, simples, sem formalidades. E tem muita gente ganhando dinheiro com o conhecimento que adquiriu estudando para concurso, por exemplo, que muito advogado não tem. Tá? E eu falo isso por conhecimento de causa mesmo, tá bom? Então eu queria pedir a vocês, por favor, ajudem divulgando para os colegas e os colegas advogados, por favor, só um momentinho, o pessoal que está no Instagram, para que eles possam chegar aqui na live e a gente já começar, tá? A nossa live de hoje com tudo bonitinho, né? Com tudo direitinho. Só pegar aqui o link para eu jogar nos grupos aqui. Então, se você está aí em algum dos grupos de prática previdenciária, tá? Por favor, compartilhe aí. Já estou colocando nos meus grupos. Tem grupo meu de prática previdenciária, tá? Para quem é gratuito, não só para alunos, mas é gratuito também. Então, se você não é aluno nosso de nenhum curso, não tem problema, você vai poder participar, tá? E estou também em diversos outros grupos, eu gosto de participar em milhares de grupos, eu aprendo muito com os grupos. Então a primeira dica prática que eu te dou é participe de grupos de prática previdenciária, são muitas experiências para se trocar ali com colegas, vale muito a pena. Tá? Você trocar essa experiência, você fazer o seu network com outros colegas da área, vale a pena demais. Eu conheço muita gente assim e isso tem me abençoado demais na minha vida prática. Embora eu não advogue contra o INSS, eu sou advogado e isso me abre portas para outras áreas. Não advogo contra o INSS especificamente, tá? Então bora lá. Prática administrativa previdenciária. Primeira coisa que um advogado iniciante. Essa live de hoje é para a galera que está realmente começando na advocacia previdenciária, que quer implementar essa advocacia no seu escritório, para você que pensa em migrar para previdenciário agora. A primeira coisa que você precisa saber é que previdenciário nunca foi tão promissor.
A gente está entendido, o melhor momento de começar previdenciário é agora. Na verdade, quem começou previdenciário há coisa de 1 ano, há 2 anos, está ganhando dinheiro, se estiver sabendo fazer a coisa certa. Por quê? Porque desde o pente fino, na verdade, o pente fino já começou em 2015, mas do INSS digital, que foi de 2018 para cá, então já tem mais de 1 ano até, abriu-se muitas possibilidades para o advogado previdenciarista. E a nossa população, ela não conhece os meios digitais. Então, assim, embora eu seja um defensor do INSS digital, da plataforma em si, eu acho ela fantástica e muito bem elaborada, embora com todos os percalços, a ideia geral é muito boa, mas a gente sabe que a nossa população não sabe acessar a internet. A gente vê, eu vejo na prática advogados que não sabem operacionalizar ali o meu INSS. Imagina um cidadão semi-analfabeto, analfabeto, né, para mexer com essa plataforma do INSS. É muito complicado. Então, o advogado que domina isso, ele já está muito na frente da concorrência. Sem falar que vamos ter muitas ações revisionais, né? Outro dia eu estava numa aula com o querido Ivan Cashman e ele falando, olha, não vai ter nenhum cálculo previdenciário correto depois da reforma da Previdência. A gente tem ali 5 regras de transição e o servidor do INSS, na prática do dia a dia, ele não fica escolhendo será o servidor para assim e fala assim, pô, será que isso é a melhor situação para o segurado? Não, o servidor do INSS está com a corda no pescoço, ele precisa responder por produtividade, ele trabalha por produtividade. Então, na hora que ele deu os requisitos que ele dá para conceder, tá? Se ele não vai fazer uma pesquisa apurada, ele vai no basal e aí vai conceder no basal. E muito servidor, muito segurado nem sabe que ele teria a possibilidade de ganhar mais com aquele benefício previdenciário, mas ele não conhece isso, não sabe dessa realidade. E aí, depois você vai ter um contato com esse colega advogado, com esse cliente, na verdade, e aí você vai analisar o caso dele, vai fazer um planejamento previdenciário, uma possível revisão do processo dele, e de fato vai ter muito erro nos próximos anos aí, para todos que querem advogar na seara previdenciária. Então, qual é a primeira dica que eu creio que é muito importante para você que está começando? É você começar do básico. Seja humilde, comece do básico. Eu vejo muito colega advogado querendo comprar doutrinas, e tem doutrinas excelentes, tem doutrinas muito boas, mas que não resolvem a vida na prática. Tá? A teoria da doutrina é totalmente diferente da prática do dia a dia. Qual é a teoria que você precisa saber? Eu costumo falar para os meus alunos de prática previdenciária que a teoria que vocês precisam saber, pelo menos, é aquela do concurso. Aí alguém vai falar assim, eu sei que tem alunos que já me falam isso, Salomão, mas a gente não estuda para concurso, a gente é advogado e tal. Só que, na teoria para concurso, os meus alunos do projeto INSS para o concurso sabem disso, você vai aprender carência, vai aprender quais são os benefícios, vai aprender, por exemplo, no caso do segurado especial. Eu tenho alunos do concurso do INSS que se preparam para o concurso do INSS e sabem de cor o que é que caracteriza, o que é que descaracteriza a condição de segurado especial. E muito advogado não sabe, muito mesmo, porque muita gente não é especialista de previdenciário. Então ele pega o segurado aqui, vem alguém ali, ele pega, faz aquela ação, faz aquele caso, mas ele não é especialista da área. Se ele não é especialista da área, ele não estuda, não se aprofunda e não sabe o básico. Tá? Então, assim, por incrível que pareça, tem colegas que não sabem o que é o conceito de carência, que não sabem que carência é diferente de tempo de contribuição, que a contagem da carência do tempo de contribuição é diferente da contagem do período de graça. E tudo isso um concurseiro que está estudando já, que já está consolidado para o concurso do INSS sabe, né? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você que está iniciando no direito previdenciário é que você não tenha vergonha de não saber. Assuma que você não sabe e se abra para aprender. E às vezes você vai estar num grupo, por exemplo, de WhatsApp, onde tem vários advogados mais experientes, em que você vai fazer uma pergunta que para o advogado experiente é totalmente idiota, mas que para você faz todo sentido. Se você deixar de perguntar, você vai deixar de aprender. Se você deixa de aprender, consequentemente, você vai ser um advogado pior. Então, você vai abrir aí, eu vou até trocar de tela aqui,
Você vai abrir aí o site do INSS. Eu quero mostrar algumas coisas para vocês. Você que está no Instagram não está vendo o site, mas você que está no YouTube, você vai conseguir ver que eu abri o site do INSS. Veja bem, o pessoal do Instagram vai ficar mudando aqui comigo porque está na frente aqui da tela para mim. Se eu ficar de ladinho assim para vocês, vocês não fiquem bravos comigo não, tá bom? O Instagram é um complemento, mas a live rola mesmo no YouTube. Então veja só, eu estou aqui no site do INSS. E aí, digamos que você é um previdenciarista do zero. Você está arrastando a barriga no chão. Espermatozoide ainda. Você nem é um feto ainda. Você é um espermatozoide. Está no saco do pai ainda. Nem nasceu. Está longe de nascer. Está aprendendo agora. O segurado veio até você e você quer saber de uma pensão por morte ou de um salário maternidade. Você vai vir aqui no site do INSS. Ó. Tem aqui ó, todos os serviços e tem aqui benefícios. Você vem logo aqui em outros. Ó, quando você estiver no site do INSS, vem em outros. Ele vai abrir para você, vamos ver aqui a tela que ele vai abrir. Ele vai abrir com todos os benefícios e os requisitos básicos. O que é que eu acabei de falar? Comece do básico. Não adianta você já querer a tese jurídica, doutrina, jurisprudência, se você não sabe como o INSS pensa. Eu estou falando aqui de prática administrativa previdenciária. A Adriana falou assim, não estou achando a live no YouTube, tá no meu canal, entra no meu canal que você consegue, não é pessoal? Vocês conseguiram chegar na live pelo meu canal, não é? Valeu Mariana, um abraço para você, obrigado. Então vamos lá, nós temos aqui no site a aposentadoria por idade rural, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, né? Temos todos os serviços aqui. Ah não, eu queria salário maternidade rural, olha aqui, salário maternidade rural. Você clica no salário maternidade rural, e aqui você vai ver todo o passo a passo básico, o mínimo existencial para você, advogado, saber isso aqui, tá? Então você vai ver o que é, vai ver quem tem direito, quem não tem direito, a duração do benefício. Tem colega que não sabe informar para o seu cliente porque nunca advogou na área, tá? As etapas de realização desse serviço, o que é que você precisa, quais os documentos originais necessários. E aqui vamos falar um pouquinho agora de PAP, Processo Administrativo Previdenciário. Você nunca pegou um processo com ninguém, está no seu primeiro cliente, ou já está fazendo aí, mas ninguém nunca parou para te passar esse passo a passo. O que eu vou te passar aqui é um passo a passo administrativo que os servidores do INSS observam e que vai resolver muito a sua vida. Não adianta você peticionar no INSS como se fosse judicial. O servidor do INSS, no máximo de uma petição inicial, se ele ler, ele vai ler os pedidos, tá? Muito raramente os servidores eles fazem isso. Eu vou falar isso para você porque eu estou na análise de benefício há anos, são mais de 7 anos analisando benefícios, conversando com colegas específicos, sou chefe de benefícios, então eu coordeno a concessão de benefícios. Em tese, ser chefe de benefício é isso. A gente avalia se está tudo certinho, se não está, quais decisões podem ser tomadas em determinados processos. Então, se o colega advogado ele coloca ali uma petição, aí ele vem, qualifica o segurado, não precisa qualificar o segurado em processo administrativo, a qualificação do segurado se dá com protocolo, quando você requer pelo meu INSS do segurado, ou pelo 135, ou no SAG Gestão do Advogado, que é o sistema que o advogado usa para poder acessar os sistemas do INSS como se fosse um servidor, só que com acesso de advogado. O que é que acontece? Naquele momento ali que você faz o requerimento, ali o INSS já sabe a qualificação, sabe quem é o segurado, quem é o advogado. Você não precisa fazer isso numa petição, tá? O que é importante você juntar? Qual é a ordem cronológica de um processo previdenciário? Primeiro você vai precisar disso. Tem advogado? Tem. Procuração. É a primeira coisa que tem que ter no seu processo. Procuração seguida de OAB. É isso que você vai colocar. Então, procuração seguida de OAB. Depois, documentos de identificação do seu cliente. RG, CPF, carteiras de trabalho. Eu vou separar a carteira de trabalho nesse momento aqui, porque a carteira de trabalho também é um documento de identificação, mas é um documento que demonstra as relações previdenciárias desse segurado. Ok?
RG, CPF, CPF é necessário, embora não seja documento de identificação por foto e tal, mas é necessário. Você pode colocar CNH, carteira de conselho, se o seu segurado for segurado urbano, enfim, tá? Aí, você veja que eu estou aqui no site do INSS, tem todas essas informações aqui, tá? Para você organizar o seu processo. Eu vou sair daqui para a gente conversar mais olho no olho. Eu tô chique, não tô fazendo essas mudanças de tela para quem tá no YouTube, você que tá no Instagram não tá vendo, mas quem tá no YouTube tá. Eu tô bestinha com isso. Ó, então vamos lá. Você vai, documentos de identificação. Depois do que? Procuração OAB, documentos de identificação do seu segurado. Ah, Salomão, tem colegas que preferem, se você é servidor, tem colegas que preferem, o manual diz que é melhor colocar primeiro o documento de identificação, depois a procuração. Pode ser também, não tem problema. Eu prefiro colocar a procuração primeiro, porque você já vai falar para o servidor, olha, tem um advogado aqui, tá? Para os meus alunos eu dou um macete um pouco diferente disso, que é o seguinte, olha, se você puder, administrativamente, mas isso causa um reboliço retado, isso não é oficial, isso aqui eu estou dizendo para você do dia a dia, da prática. Se você puder, quanto mais escondido você ficar no processo, isso aqui tem colegas que acham um verdadeiro absurdo, né? Mas quanto menos o servidor do INSS perceber que há um advogado, pela experiência que eu tenho, é melhor para o segurado. Que absurdo, inconstitucional, vamos representar e não sei o que. Olha, tem um mundo do ser e tem um mundo real. No mundo do ser não deveria ser assim, mas no mundo real, o servidor quando olha e vê um processo com o advogado já de início, o que o servidor pensa? Tem coisa errada aqui. Por que esse segurado que pode requerer administrativamente sozinho não entrou? O servidor não pensa, o segurado tem dificuldade, por isso que ele contratou um advogado. Não, o servidor não pensa isso, queridos. O servidor pensa o quê? Se tem advogado, é porque tem coisa errada. Então eu vou analisar esse processo bonitinho, bonitinho, porque eu não quero que dê merda com o meu nome acabe na mesa do juiz, eu não quero ser chamado. Esse é o raciocínio de grande parte dos servidores do INSS. É uma regra? Não. Tá, pode acontecer diferente? Pode, mas eu estou dizendo para você que em prática é assim, o servidor ele olha assim o processo com mais rigor para um advogado. Isso pode ser bom, mas na grande maioria das vezes é ruim. Então se der para você acompanhar o seu cliente sem estar ali no processo, enquanto for possível, no protocolo, no requerimento, tem uma espécie de contrato de gaveta, em onde você não aparece, mas você tem o seu contrato com o cliente ali, e quem está fazendo tudo é você, é ótimo. E aí, é só uma dica, um parêntese, tá? A Cleusa está falando aqui, o servidor, na sua grande maioria, não gosta de advogado. É verdade, Cleusa. Assim como a grande maioria dos advogados também não se dão muito bem com o servidor, não. É uma relação meio rusgada, a gente sabe disso. Mas no que eu posso, eu sei, no que a maioria dos meus alunos podem, a gente tenta manter a paz com todos. Aí, vamos lá voltar? Procuração, se você abstraiu aqui, não ouviu essa dica que eu dei, então vai no como deve ser. Procuração, documentos de identificação. Depois do documento de identificação, vem documentos que demonstram o direito. Exemplo, salário e maternidade. O que é que você precisa? Certidão de nascimento da criança. Né? O que é que você precisa? Depois da certidão de nascimento da criança, você precisa comprovar o seu vínculo com o INSS enquanto segurado. Né, o seu cliente, você precisa demonstrar as relações, que tipo de segurado é? É um contribuinte individual? É um empregado? Trabalhador avulso? É um segurado especial? É um segurado facultativo? É um empregado doméstico? Que tipo de segurado é? Então, você tem que demonstrar isso. Como nós aqui estamos fazendo uma live para advogados, antes de você ingressar com o pedido, você já tirou o extrato do CNIS do seu cliente, já deu uma olhada geral, como é que está esse extrato do CNIS. Tem muito advogado que não faz isso, gente. Tem muito colega que não sabe o histórico de vida do cliente no CNIS, já ingressa logo de forma afobada, principalmente quem está no começo, e aí depois tem surpresas desagradáveis, como o cliente esqueceu que morou 30 anos em São Paulo e está requerendo uma aposentadoria rural, né, por idade rural, e você chega lá e muito colega só sabe que o cliente trabalhou em São Paulo no dia da audiência que o procurador falou, ó, tá aqui. No CNIS, seu cliente trabalhou em São Paulo da década de 80 até os anos 2000. E no processo ele omitiu essa informação. Na autodeclaração do segurado especial ele omitiu essa informação. E aí o colega advogado fica com aquela cara de cu na mesa do juiz, né, morto de vergonha, e o cliente vira para ele e fala, doutor, eu esqueci.
Pô, esqueceu que morou 20 anos em São Paulo? Então não dá, a gente presume boa fé do cliente sempre, mas a gente confia com um olho e desconfia com o outro, tá? Por quê? Porque às vezes o cliente nem sempre está sendo 100% honesto. Quem já é advogado de mais tempo sabe disso. O Maia, ô Deraldo, um prazer você aqui na nossa live. O Maia, vez ou outra, vai aqui na nossa agência de Brotas, né? E aí ele está falando: use o meu INSS do cliente cadastrando o seu e-mail. É uma excelente dica, tá? Para que você fique offline ali, acompanhando sem aparecer no processo. Claro que vai ter momentos que você vai precisar aparecer no processo. Então a gente veio, vou repetir: procuração, documentos de identificação, documentos que demonstram o direito do segurado. E aí, para a gente caminhar para esse finalzinho, é uma live muito prática, tá? São dicas iniciais. Depois eu vou combinar com vocês assuntos que vocês querem. Toda semana a gente vai ter live aqui, dividindo. Live hora para concurseiro, live hora para advogado, mas começando no horário. Agora que nós já organizamos aqui, as próximas lives a gente não vai ter dificuldade em começar no horário, não. Foi só hoje, tá bom? Me perdoe, mas foi só hoje. O que é que acontece? Gente, a gente precisa, e isso ajuda muito quando você quer peticionar, você quer aparecer no processo, você quer dizer que você está ali, você não vai juntar jurisprudência em processo administrativo de ordem nenhuma, porque não serve para nada. Jurisprudência e foto para comprovar que vivia com ciclano e nada no INSS administrativo para análise do servidor, não cheira nem fede. Tá? Então não adianta juntar jurisprudência. O que é que você precisa? Você precisa fazer tópicos. Corta toda a sua inicial, toda a sua petição que você ia fazer, vai logo direto para os pedidos. E não bota dos pedidos, vai colocar lá, observamos que, ou até que você queira colocar dos pedidos, tá? Pode começar assim, gostaríamos de destacar, e aí 2 pontos e vai, né? Vínculo tal no CNIS, aí você pode até juntar o CNIS do seu cliente no processo, agora que é digital, você junta o CNIS, vínculo tal, enumera lá, o CNIS sai enumerado, vínculo 1, né, do CNIS, tem uma observação a fazer, falta remuneração do mês tal, tá bom? E aí você vai fazendo isso. Meu cliente tem período de atividade especial, PPP, comprovado sim, gostaria de lançar. Meu cliente tem tempo de contribuição que não consta no CNIS. É aqui uma grande observação para vocês. O INSS não faz desde 2016 a atualização de CNIS fora de processo previdenciário de um requerimento de um benefício. Por quê? Porque não tem servidor. Para que eu, servidor, analise um tempo de contribuição e coloque ele no CNIS, é o mesmo trabalho que eu tenho para analisar uma aposentadoria inteira. Porque a aposentadoria, na verdade, a análise de um benefício de aposentadoria, na verdade, é uma análise do CNIS. Ver o que é que tem ali, que está contando e o que não está contando para o segurado. Então, colocar um servidor fora de um momento em que é irrelevante para o segurado ter aquilo no CNIS naquele. Não, mas o meu cliente quer porque ele vai no meu INSS, lá só tem 10 anos, mas na verdade ele tem 20. Sim, mas seu cliente tem 40 anos e só se aposentará com 35 anos se ele tiver direito ainda às regras de transição. Então, 35 anos de tempo de contribuição. Juntar ou não juntar aquele documento nesse momento é irrelevante para o seu cliente. Esse foi o entendimento do INSS. Não, quero que conte. Aí você vai poder ingressar com um pedido judicial, o juiz vai mandar o INSS fazer, aí o INSS faz, mas administrativamente o INSS não vai fazer. Então, pessoal, quando você estiver requerendo um benefício para o seu cliente, é nesse momento que você vai juntar a documentação que comprova, tá, aquele direito ali para o seu cliente. Tem um tempo de contribuição aqui que não está, de 1980 a 1983 está na carteira, mas não está no CNIS. Aí você observa ali nas suas considerações finais, né, que tem aquele tempo, tá bom? Outra coisa, isso aqui já é bem mais prático para o meu INSS. Vocês estão percebendo que são orientações gerais, tá? Eu não preparei assim um grande tema, só queria dar dicas de coisas que eu vejo que são muito erradas, assim, que os colegas erram demais na prática previdenciária e não observam isso, chegam no INSS e acabam metendo os pés pelas mãos. Tá? A Cleusa está falando assim, e todas as correções do CNIS, em que sentido, Cleusa, todas as correções do CNIS, você quer saber? Porque tem muitas correções que podem ser feitas. Estou pensando em um dia fazer uma live aqui só sobre os códigozinhos do CNIS.
stamp, e não sei o que é que significa cada um daqueles, que é muito interessante vocês saberem, até para vocês saberem qual documentação providenciar. Então, gente, você vai fazer essa solicitação do CNIS dentro desse processo administrativo ali, tá? Informando, olha, a carteira tal, não consta o vínculo tal, a folha tal da carteira tal aponta esse direito, o PPP tal, e assim você vai demonstrando o direito para o seu segurado. No pedido de aposentadoria, peço todas as correções necessárias. Cleusa, pedir todas as correções necessárias é genérico. Isso o servidor vai fazer, tá? Todas as correções necessárias. Mas ele não precisa corrigir tudo. A não ser que não tenha nada no CNIS, mas o que acontece muitas vezes é que vínculos antigos não estão no CNIS. Tem vínculos que o empregador ele não encerrou, tá? No CNIS, no sistema apropriado, então no CNIS fica ainda como aberto. Então aí você tem que fazer a sua observação na sua petição dizendo isso, informando isso, tá bom? Que aquele vínculo tal da folha 10 da CTPS de 80 falta o fechamento, aí o servidor já vai em cima. Por quê? Você tem que fazer o servidor ganhar tempo. E isso faz com que o servidor passe a gostar do seu trabalho. Ele fala, pô, o advogado... Hoje um colega pegou um processo com 931 páginas, um processo. Gente, 931 páginas, me perdoe, mas nem fudendo o servidor abre isso. O servidor ele vai indeferir. 930 páginas, com certeza, ele não vai ter que fazer. O servidor tem que fazer de 8 a 15 processos por dia para pontuar. Tu acha que... Eu estou falando para você na real aqui, tá? Não, se disser que eu disse, eu nego. Mas é de fato, é isso, tá? Então, assim, o servidor ele não vai analisar isso. Agora, o que é que administrativamente precisa? Documento de identificação, documentos que demonstrem o direito, considerações específicas, bem objetivas. Ó, é isso porque aquilo. Eu estou fazendo um processo que está muito legal de fazer. Isso é um processo do Sul. Vocês sabem que agora a gente analisa processos do país inteiro. Ô, Deraldo, obrigado, viu? Vai ser ótimo contar com você aqui. O Deraldo está falando que gostou dessa ideia das lives e vai estar sempre aqui. A nossa ideia é aprofundando, fazer aqui um grupo de estudos de advogados para que a gente tenha temas sempre relevantes, tá? E aí esse processo do Sul que eu estou analisando é um processo do Sul que ele é uma aposentadoria por tempo de contribuição, com DER, data de entrada do requerimento antes da reforma, em que a segurada ela pede a inclusão do tempo dos 12 aos 20 anos de idade, né? Aos 18, dos 12 aos 18, o tempo em que ela ainda morava com os pais, ela é concursada, tem a vida toda urbana, mas nesse período aí ela solicitou a comprovação de tempo usando a documentação dos pais, isso é possível, os colegas da Bahia, do Nordeste usam pouco isso. Aí, ela começa a trabalhar com 18 anos, tem 15 anos de CNIS, o marido dela é segurado especial, então ela tem 6 anos de segurado especial, vão ser reconhecidos pelo tempo de atividade do pai, dos 12 aos 18. Ela tem 15 anos de um quebrado de CNIS mesmo, urbano, e ela quer que indenize o período. E a advogada fez algo muito interessante, muito legal. Depois eu vou compartilhar para os meus alunos essa petição, né? E aí, essa petição dessa advogada específica, assim, eu pego petições do país inteiro agora com o INSS digital, isso é muito legal para ver como os colegas estão fazendo. E aí meio que você pega aquela mania, né? Pô, isso aqui é bom, isso aqui é legal de fazer, isso aqui não é legal de fazer, e eu vou falando eu vou tentando falar isso para os meus alunos de prática previdenciária. Tá? Eu estou falando dos meus alunos porque eu tenho um curso de prática previdenciária, só que esse que eu tenho ele é específico para comprovação da atividade de segurado especial. Tá? Se você tiver interesse, me manda um inbox depois que eu te mando o link para você conhecer, garantia incondicional de 30 dias e a gente analisa o processo do início ao fim, o que é que você precisa fazer para que o INSS reconheça a atividade de segurado especial ainda nas vias administrativas, ensinam quais documentos que funcionam, quais que não funcionam, quais documentos que aposentam o segurado só dele olhar para o INSS, quais documentos que nem na China ele vai conseguir aposentar, né? Enfim, então se você tiver interesse, quiser saber, aí você me manda a mensagem, então vai na link na bio do Instagram, talvez eu deixe aqui na descrição. O Valdez está perguntando assim, solicitei meu CNIS na agência via meu INSS, para minha surpresa não aparecem minhas contribuições, neste caso o que faço? Olha, se você não vai
requerer um benefício agora, providencie a documentação no site do INSS. Você consegue saber que documentação é essa. Se você, não sei se você é colega advogado, se é segurado, quer saber como segurado, você vai procurar um especialista. É bom procurar um advogado para te ajudar, porque vai te orientar. Mas você não vai fazer isso agora. Você vai aguardar um momento para quando você for requerer um benefício previdenciário. Tá bom? Que é só nesse momento. Ah, isso tem prejuízo? Não, não tem prejuízo nenhum. Quando você for lá, aí você pega e consegue fazer. Então, voltando aqui ao meu raciocínio do processo, esse processo administrativo, eu vou conversando com vocês como quem está conversando comigo, tá, pessoal? Então, eu não tenho um roteiro, então saio aqui, pá, de uma coisa eu puxo a outra, espero que esteja todo mundo entendendo aí, fazendo sentido para vocês isso que eu estou dizendo. Então, o que é que acontece? A gente vai analisando esses processos e aí essa colega, ela pontuou, ela falou, olha, na página tal, porque ela enumerou o processo dela, na página tal, eu quero que você observe isso. Ficou muito mais fácil para a gente analisar aquele requerimento. É um requerimento complexo, tem um tempo de segurança especial, tem um tempo de atividade urbana comum e tem um tempo que ela quer que indenize de 2003 até 2013, salvo engano, que ela quer que indenize. Então ela pega e fala, olha, vai indenizar esse período aqui, e isso facilita demais. Então toda vez que você for montar um processo para um cliente, você tem que pensar nessa perspectiva, tá? Então você precisa pensar nisso. O servidor, ele não tem muito tempo para fazer aquela análise. Se o seu processo vier desorganizado, complexo demais, vai dificultar tanto para você que é advogado, quanto para o seu cliente, tá? E para fechar de tudo da live de hoje, que eu já conversei demais, tá? O Vandes está falando, sou seu aluno, mestre. Do de prática, Vandes, ou do teórico para concurso, diz aí. Mas se você já fez isso e foi dentro do pedido de benefício, o servidor provavelmente vai atualizar. Em regra, ele vai atualizar sim o seu pedido. Então, gente, o que mais que eu posso falar? Deixa eu ver se tem alguém com alguma dúvida aqui que a gente possa estar respondendo, tá? A Jéssica falou assim, eu faço isso, mas ainda não cobro, né? O Miguel, ainda vou mandar e-mail para o Salomão via Expresso. Muito bem, Miguel, quando você passar no concurso, vai sim, mas hoje a gente usa mais o WhatsApp mesmo do que o próprio e-mail, tá bom? Então, gente, eu acho que para um bate-papo inicial, para descontrair, para quebrar gelo, para dizer mais ou menos o que é essa live de hoje, esse propósito de hoje, tá? A gente já veio aqui trazendo. Eu vou prometer para vocês, na próxima live, eu vou estruturar uma aula bonitinha, igual a gente faz no nosso curso, e você vai ver a aula aparecendo aqui, linda, maravilhosa. Aqui no YouTube vai ser ao vivo, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Estou feliz demais que a gente conseguiu. Espero que você tenha gostado, que tenha de alguma forma trazido para vocês algum conhecimento que vocês não tinham, tá? E por favor, estejam deixando aqui nos comentários temas de prática administrativa que vocês gostariam que a gente abordasse aqui. Tá bom? Essa foi só um esquenta. Não considera essa ainda como live para valer, não. Foi só um esquenta. Tivemos problemas técnicos no início, mas vai dar tudo certo, né? O Campos está dizendo que a irmã dele ganhou na justiça o direito de união estável. Isso depois que o falecido se foi, né? O ex-marido faleceu, o esposo faleceu. Ele deu entrada e foi negado. Agora na esfera federal, será que ela ganha? Olha, é difícil dar alguma opinião sem ver o processo, né? A gente precisa analisar o processo. Gui Biasotto, grande abraço, meu querido. Tô te devendo, mas vamos marcar uma live nova, tá? Nós dois aqui fazer um bate-bola prático, previdenciário e direito do trabalho. Ó, que show, né? Sei lá, como averbar vínculo trabalhista reconhecido judicialmente no INSS, o que dá certo, o que não dá certo, tá bom? Eu acho que vai ser muito legal isso daí. Então, gente, eu acho que é isso. Um grande abraço para vocês. Vamos ficando por aqui. Eu hoje, como eu já falei aqui, foi mais para a gente estar assim contextualizando e abrindo esse novo espaço aqui. Talvez no futuro eu faça um dia de live na semana para concurseiro
e faço um dia de live na semana só para advogado. Mas por enquanto o tempo não me permite, então eu vou alternando, vez eu vou fazendo na quinta-feira live para concurseiro, vez eu vou fazer na quinta-feira live para colegas advogados, e vai ser bem legal, bem legal. Se você tiver interesse em ser nosso aluno no curso de prática para o segurado especial, se você tiver nessa live aqui e entrar em contato comigo até domingo, não sei que hora você vai estar vendo, essa live provavelmente vai ficar no ar até domingo mais ou menos, tá? Me manda uma mensagem: Salomão, eu quero um desconto no curso de prática previdenciária. Eu vou te dar um desconto que eu só estou dando para quem é novato na OAB, tá? Ou está no último semestre de faculdade de Direito. Então manda para mim que eu vou te mandar um link com um cupom especial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Que esse conteúdo tenha de fato acrescentado para vocês. E é isso aí, um grande abraço a todos, vamos ficando por aqui.